José caminhava pelas ruas estreitas de Nazaré com a serenidade de um homem simples, mas forte. Carpinteiro desde jovem, conhecido pela honestidade e pelo coração paciente, ele jamais imaginaria que sua vida estava prestes a ser atravessada por algo tão grande que mudaria o destino da humanidade. Ele era respeitado, dedicado ao trabalho e carregava nos olhos a esperança silenciosa de um futuro tranquilo. Maria, por outro lado, era como um raio de luz em meio à rotina daquela pequena cidade. Jovem, humilde, de fala suave e olhar límpido, sempre disposta a ajudar. Havia nela algo inexplicável, uma paz que parecia vir de outro lugar, como se o céu tocasse a terra quando ela passava. Suas mãos trabalhavam com delicadeza, seu sorriso transmitia pureza, e por isso todos a admiravam. Quando suas famílias decidiram o noivado, José sentiu que Deus o estava abençoando mais do que merecia. Maria não era apenas virtuosa, era alguém que trazia calma só de ser vista. Ele sabia que tinha encontrado uma companheira verdadeira. E enquanto caminhavam juntos pelas primeiras vezes, conversando baixinho e rindo com timidez, algo dentro deles florescia. Eles ainda não sabiam, mas aquela união simples, naquela cidade esquecida pelo mundo, estava sendo observada pelo próprio céu. E em breve, uma notícia inesperada rasgaria o silêncio da normalidade. Uma notícia que marcaria para sempre o início da maior história já contada. Era fim de tarde quando Maria caminhou para sua casa, após ajudar uma vizinha adoentada. O céu estava dourado e o vento leve fazia as folhas dançar, como se até a natureza soubesse que algo extraordinário se aproximava. Ao entrar, a jovem suspirou de cansaço, mas antes que pudesse se sentar, o impossível aconteceu. Uma luz suave, porém intensa, iluminou o quarto. Não era brilho de lamparina, nem reflexo do sol. Era diferente, puro, quase vivo. Maria congelou, o coração acelerado. E então, no centro daquela claridade, uma figura se revelou, um mensageiro celestial. Maria, alegra-te, o Senhor está contigo. A voz era forte e ao mesmo tempo doce, como um eco que atravessava a alma. Maria tremia. Ela nunca havia visto algo assim. O anjo sorriu com compaixão, percebendo seu medo, e continuou: não temas. Foste escolhida para algo grandioso. Conceberás e darás à luz um filho, e ele será chamado Filho do Altíssimo. A jovem levou a mão ao peito. Como isso seria possível? Ela não era casada, era pura, era simples. Nada nela parecia digno de tamanha missão. A dúvida quase a venceu, mas a fé era mais forte. Como acontecerá? Perguntou com a voz trêmula. O Espírito de Deus virá sobre ti, respondeu o anjo com serenidade infinita, e o santo que nascerá será chamado Filho de Deus. O mundo parecia ter parado. Maria sentiu a presença divina envolver cada parte de seu ser. Então, com humildade absoluta, ela respondeu: eis aqui a serva do Senhor, que tudo seja feito conforme a sua vontade. Naquele exato momento, o céu tocou a terra, e a história começava a tomar forma. Enquanto Maria tentava assimilar o peso do milagre que carregava, José trabalhava em sua oficina, moldando madeira com a dedicação de um homem honesto e meticuloso. Um noivo que sonhava com uma vida tranquila ao lado da mulher que amava. Ele imaginava uma casa simples, filhos correndo pelo pátio, risadas durante as refeições. José não tinha riqueza, mas tinha um coração justo. Dias depois, ao reencontrar Maria, percebeu algo diferente nela. Não fisicamente, mas em seu olhar. Um brilho misterioso, quase sobrenatural. A voz dela tremia quando pediu para conversar a sós. José sentiu o chão desaparecer quando ouviu as palavras que jamais esperaria. José, eu estou grávida. O carpinteiro ficou sem ar. Não queria acreditar. As mãos suaram, o peito apertou como se o mundo o esmagasse. Ele tentou falar, mas a voz não saía.
Maria, com olhos marejados, apressou-se em explicar: foi Deus, um anjo me visitou. José a amava profundamente. Seu instinto dizia para protegê-la, mas sua mente lutava contra aquilo. Como um milagre desses poderia acontecer? Por mais que ele quisesse acreditar, tudo parecia impossível, incoerente, surreal. Ele se afastou em silêncio. Passou a noite sem dormir, encarando o teto, sentindo-se traído pelo destino. Mas José era um homem bom. Não queria expor Maria à vergonha pública, o que poderia custar até sua vida. Então, tomou uma decisão dolorosa. Iria romper o noivado em segredo. Deixaria que ela seguisse seu caminho, longe de acusações, longe de julgamentos. Com o coração partido, José respirou fundo e tentou se convencer de que aquela era a escolha certa. Mas no fundo, algo dentro dele clamava por uma resposta maior. Algo que ainda estava prestes a acontecer. Naquela noite, José finalmente adormeceu, exausto pelo conflito dentro de si. Era como se sua alma estivesse em guerra. De um lado, o amor por Maria, do outro, o peso insuportável da dúvida. E foi nessa tensão silenciosa que algo extraordinário aconteceu. O quarto escuro pareceu se iluminar, não com luz comum, mas com um brilho suave, quente, que atravessava suas pálpebras fechadas. José sentiu um vento leve tocar seu rosto, como se alguém tivesse acabado de entrar no cômodo. E então ouviu uma voz, profunda e serena, que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua esposa. José abriu os olhos dentro do sonho. À sua frente, um anjo imenso, majestoso, irradiava uma luz que parecia pulsar como o próprio coração de Deus. O mensageiro não tinha traços humanos comuns. Sua presença transmitia autoridade e ternura em igual medida. José sentiu seus joelhos fraquejarem, porque o que nela foi gerado vem do Espírito Santo, continuou o anjo. Ela dará à luz um filho, e você o chamará pelo nome de Jesus. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aquelas palavras atravessaram José como fogo vivo. Todo medo, toda angústia, toda dúvida se dissolveram como fumaça ao vento. Era real. Maria dissera a verdade. Ele não estava diante de um simples sonho. Estava diante de uma convocação divina. O anjo colocou a mão sobre o ombro dele e por um breve instante José sentiu paz. Uma paz tão profunda que parecia impossível neste mundo. Era como se o próprio céu dissesse: confie, o plano de Deus está em movimento. Quando despertou, o quarto estava novamente escuro e silencioso. Mas José não era mais o mesmo. Levantou-se com determinação, o coração firme, a alma incendiada pelo propósito. Ele sabia o que precisava fazer: proteger Maria e proteger o filho que ela carregava. O destino dos dois e da humanidade havia mudado para sempre. Quando o sol da manhã tocou as paredes simples da casa, José já caminhava decidido pelas ruas estreitas de Nazaré. Seus passos eram rápidos, quase urgentes, movidos por uma certeza que não vinha da lógica, mas do céu. Cada pedra do caminho parecia testemunhar a transformação dele, porque José não trazia mais dúvida no olhar, trazia propósito. Ao chegar à casa de Maria, encontrou-a sentada, silenciosa, com as mãos apoiadas sobre o ventre ainda discreto. Havia preocupação em seus olhos, como se temesse que José tivesse tomado a decisão mais dura. Mas quando ele entrou, tudo mudou. José ajoelhou-se diante dela, segurou suas mãos com firmeza e disse, com voz embargada, que o anjo lhe aparecera, confirmando tudo o que ela dissera. Maria levou a mão à boca, surpresa, e lágrimas de alívio encheram seus olhos. José continuou, dizendo que não apenas acreditava nela, mas que estava disposto a protegê-la e assumir seu papel naquela missão divina. O ar ao redor deles parecia mais leve, como se algo invisível tivesse sido quebrado. Pela primeira vez em dias,
Maria sorriu com verdadeira serenidade e José sentiu o coração aquecer. Ele prometeu estar ao seu lado em cada passo, enfrentando olhares duros, julgamentos e desafios que ainda desconheciam. Mas a paz durou pouco. Assim que a notícia do compromisso renovado se espalhou, as línguas afiadas começaram a ferir. Sussurros surgiam em cada esquina, insinuando que José ignorava a razão e escondia um pecado alheio. A comunidade, pequena e rígida, observava com olhos acusadores. Maria passou a evitar sair sozinha, e José mantinha a cabeça erguida, mesmo sentindo o peso de cada olhar. Ainda assim, dentro da casa deles, havia luz. Era um lar simples, mas agora preenchido por uma esperança quase palpável. Toda noite, José tocava o ventre de Maria com cuidado, tentando entender como alguém tão comum como ele poderia fazer parte de algo tão grandioso. Maria, por sua vez, encontrava força na presença dele. Entre desafios e olhares hostis, começava ali a jornada de dois jovens escolhidos para carregar um milagre. Dias depois, quando a poeira das fofocas começava a baixar, outra tempestade caiu sobre o casal. O decreto de César Augusto obrigava todos a retornarem à cidade de origem para o recenseamento. Para José, isso significava uma longa viagem até Belém, justamente no período em que Maria avançava na gravidez. A notícia caiu como um golpe silencioso. José respirou fundo, tentando esconder a preocupação, mas Maria percebeu imediatamente o medo por trás do olhar firme dele. Ainda assim, ela sorriu, dizendo que confiaria no caminho por mais duro que fosse. Quando a madrugada chegou, eles partiram. A estrada era áspera, serpenteando por colinas e vales que pareciam nunca terminar. Maria, montada em um jumento, segurava o ventre com cuidado, lutando contra dores que se intensificavam a cada dia. José caminhava ao lado, guiando o animal com atenção, vigiando cada pedra que pudesse ameaçar o equilíbrio dela. O vento frio cortava o rosto, e a poeira levantada pelos passos parecia grudar na pele como um lembrete constante da distância entre eles e qualquer conforto. No caminho, passaram por caravanas apressadas, famílias reclamando, soldados romanos observando com indiferença. Ninguém notava aquele casal simples que carregava, sem saberem, o centro silencioso da história. À noite, dormiam em abrigos improvisados, usando mantos como proteção contra o frio que entrava pelos ossos. José mantinha-se desperto por horas, atento a qualquer ruído, enquanto Maria tentava descansar apesar das contrações leves que começavam a surgir. Quando finalmente avistaram Belém, o coração de ambos apertou. A cidade estava lotada, cheia de viajantes desesperados por um canto onde dormir. Cada porta que José batia se fechava rapidamente, acompanhada de desculpas cansadas. Ele sentia o desespero crescer, enquanto Maria segurava sua mão com força. A noite caía e o tempo parecia correr contra eles. A criança estava prestes a nascer e eles ainda não tinham onde acolher o milagre que carregavam. A respiração de Maria começava a falhar quando José percebeu que não havia mais tempo para buscar outra porta. As dores dela agora vinham em ondas fortes, cada vez mais próximas, como se o próprio céu estivesse apressando o momento que mudaria a história. Desesperado, José olhou ao redor, até avistar um estábulo simples, iluminado apenas pelo brilho fraco de uma lamparina pendurada na entrada. Não era digno, não era confortável, mas era o único abrigo disponível naquela noite em que o mundo inteiro parecia adormecido e indiferente. Ele ajudou Maria a descer do jumento e a conduziu para dentro, afastando animais que levantavam a cabeça sonolentos, como se reconhecessem que algo sagrado estava prestes a acontecer. O cheiro forte de feno misturado ao calor dos animais criava um ambiente humilde, porém acolhedor. Maria, exausta, se apoiou em José enquanto outra contração intensa rasgava seu silêncio.
fazendo seus olhos se encherem de lágrimas. José segurou sua mão com firmeza, repetindo palavras de coragem que tentavam esconder o tremor em sua voz. O tempo pareceu se dobrar dentro daquele pequeno espaço. O luar entrava por frestas de madeira e caía sobre Maria como um feixe prateado, envolvendo-a em uma luz suave. Quando o choro de um recém-nascido finalmente ecoou pelo estábulo, José sentiu as pernas fraquejarem. O menino veio ao mundo envolto em uma paz que contrastava com as dores e a urgência da noite. Maria o segurou junto ao peito, seus olhos brilhando com uma mistura de alívio, espanto e amor absoluto. José improvisou uma manjedoura com palha limpa e cuidadosamente deitou o menino ali, como se estivesse depositando a própria esperança do mundo em um leito simples, porém digno. Lá fora, a noite permanecia silenciosa, como se toda a criação estivesse prendendo a respiração diante do milagre que acabara de acontecer. Um novo capítulo da humanidade tinha começado, não em um palácio, mas na humildade de um estábulo esquecido. Naquela mesma noite silenciosa, enquanto José e Maria ainda absorviam o milagre que descansava na manjedoura, algo extraordinário acontecia nos campos próximos. Pastores que guardavam seus rebanhos sob o céu estrelado conversavam em voz baixa, tentando espantar o frio e o sono, quando uma luz intensa rompeu a escuridão de forma tão repentina que fez todos caírem de joelhos. Não era fogo, nem tempestade, nem qualquer fenômeno que seus olhos rudes compreendessem. Era uma presença que mudava o ar, a terra e até o próprio tempo ao redor deles. Um mensageiro celestial surgiu no meio da claridade, com uma paz tão profunda que removia o medo ao mesmo tempo em que o despertava. Os pastores se encolheram, espantados, até que a voz do mensageiro ecoou como música viva, anunciando que havia nascido o Salvador, o prometido, o esperado desde gerações. O Messias estava ali, naquela mesma terra, naquela mesma noite. E o sinal para encontrá-lo seria tão humilde quanto o lugar que ele escolhera para vir ao mundo. Um bebê envolto em panos, deitado em uma manjedoura. De repente, a luz se multiplicou, e o céu se encheu de seres celestiais que cantavam com um brilho impossível de descrever. O mundo, por um instante, pareceu tocar o divino. Depois, tudo desapareceu com a mesma rapidez com que surgira, deixando os pastores ofegantes, cheios de uma urgência santa. Eles não hesitaram. Abandonaram o medo, deixaram os rebanhos e partiram às pressas para Belém, guiados apenas pelos corações acelerados e pela promessa que acabara de incendiar suas almas. Enquanto corriam, o vilarejo parecia despertar sob seus passos. Cada sombra das ruas estreitas guardava um silêncio diferente, como se soubesse que algo eterno havia chegado. Quando finalmente encontraram o estábulo, o cheiro de feno e o brilho suave da lamparina confirmaram que estavam no lugar certo. E ao verem o menino na manjedoura, seus olhos se encheram de lágrimas, pois compreenderam que tinham acabado de testemunhar o início da maior história já contada. A notícia do encontro dos pastores se espalhou depressa pelas vielas silenciosas de Belém, como um sussurro que ninguém conseguia conter. Alguns ouviam com espanto, outros com descrença, e poucos percebiam que aquele momento marcava um divisor na história humana. Enquanto isso, dentro do estábulo iluminado apenas pela lamparina, José observava cada detalhe com uma mistura de temor e responsabilidade. Ele não era apenas um pai, mas o guardião do Salvador prometido, um homem comum encarregado de proteger o extraordinário. Cada movimento de Maria, cada respiração do menino, tornava sua missão mais real e mais pesada. Maria, ainda fraca do parto, segurava o bebê com um carinho tão profundo que parecia envolver a própria eternidade. Em seus olhos havia alegria e um tipo de compreensão silenciosa,
como se cada profecia que ouvira desde menina estivesse finalmente encontrando seu lugar. Ela não precisava de explicações, precisava apenas amar, guardar e confiar. E isso fazia com que a paz emanasse dela, preenchendo o ambiente com uma suavidade inexplicável. Os pastores, ainda emocionados pelo encontro celestial, relataram a José e Maria tudo o que tinham visto: a luz, o anjo, o coral do céu, a mensagem. Maria escutava em silêncio, absorvendo cada palavra como quem coleciona pedras preciosas. José, por sua vez, sentia o peso da revelação se encaixar em suas responsabilidades. O que antes era mistério, agora se tornava confirmação. O Filho de Deus estava ali, vulnerável, pequeno, confiado às mãos de um carpinteiro e de uma jovem camponesa. Quando os pastores partiram, levaram consigo uma certeza nova, uma chama que incendiaria outras almas. Enquanto caminhavam pela noite, repetiam o que tinham visto, enchendo Belém de murmúrios sagrados. E naquele humilde estábulo, envolto por silêncio e esperança, José e Maria sabiam que aquela era apenas a primeira noite de um caminho que mudaria para sempre o destino da humanidade. Os dias seguintes ao nascimento foram marcados por uma calma misteriosa, como se o tempo tivesse desacelerado para contemplar o menino que mudaria o mundo. José, sempre atento, protegia cada detalhe daquele pequeno universo: a manjedoura improvisada, o estábulo simples, a respiração suave do bebê. Ele observava Maria adormecer com Jesus nos braços, exausta, mas serena, e sentia que nada em sua vida voltaria a ser comum. Ele era agora responsável por uma promessa viva, um rei sem coroa, um salvador que começava sua jornada envolto em feno. Maria, por sua vez, vivia cada instante com uma devoção silenciosa, compreendendo que aquela fase de paz seria breve. Em meio à quietude, boatos começavam a circular pela cidade. Pastores comentavam sobre luzes no céu, viajantes falavam de estrelas que se moviam, e alguns sábios da região mencionavam antigas profecias sendo despertadas. José e Maria, porém, mantinham-se recolhidos, guardando em segredo cada momento com Jesus, como quem protege fogo em noite fria. Havia algo no ar, uma sensação de que o mundo inteiro estava prestes a se mover. E então, certo dia, viajantes vindos do Oriente chegaram às portas de Belém. Seus trajes eram nobres, seus camelos carregados, seus olhos atentos ao mesmo ponto do céu. Eles procuravam um recém-nascido específico, guiados por uma estrela incomum que brilhava como nenhuma outra. Quando finalmente encontraram o estábulo humilde, ficaram tomados por um silêncio reverente. Diante deles, o pequeno Jesus repousava tranquilo, como se soubesse que aquele encontro era parte de algo muito maior. Os visitantes se ajoelharam, oferecendo presentes dignos de reis. Maria observava com espanto e gratidão, enquanto José sentia o peso do sagrado envolver tudo ao redor. A presença daqueles homens confirmava novamente o que o anjo anunciara meses antes. Aquele menino não pertencia apenas a Israel, mas ao mundo inteiro. E ali, sob a luz da estrela, a história da humanidade dava seu primeiro passo rumo à redenção.